Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Super Interessante. O meu nome é Pamela Carbonari, sou repórter aqui da Super. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um dos maiores clássicos da literatura universal, que é o Mil e Uma Noites. Esse que é um dos maiores conjuntos de fábulas da história. E quem está aqui para conversar conosco sobre isso é o Mamed Jarouche, que ele é professor da USP, pesquisador de cultura árabe, tradutor dessa obra. A Globo Livros acabou de lançar essa segunda edição, esse novo projeto aqui com o primeiro volume saiu, o segundo, o restante está para sair no ano que vem, mas mesmo assim a gente já quer conversar sobre como foi traduzir essas, como a gente estava conversando aqui, né, quase 2.000 páginas de história, de fábula. Então, professor, antes de entrar mais a fundo como foi te aventurar nisso, eu queria entender, antes disso, de onde surgiu o teu interesse pela cultura árabe, o que te levou até as Mil e Uma Noites? O que me levou... Bom, boa tarde, Pamela, obrigado pelo convite. O que me levou a estudar as Mil e Uma Noites foi a minha inserção com a cultura árabe na USP. Eu comecei a dar aula... Na verdade, eu entrei na USP para estudar letras em 1984. E eu optei, quer dizer, fiz árabe e português. Uhum. E depois que me formei, eu comecei a pesquisar com literatura, cheguei a pesquisar literatura brasileira, fiz meu doutorado em literatura brasileira. Uhum. Mas, profissionalmente, eu comecei a dar aula de árabe. Em 92 eu fui contratado lá na USP como professor auxiliar. E esse trabalho, ele demanda pesquisa, ele demanda, enfim, não é só uma atividade didática, você tem que pesquisar, enfim, traduzir. Então, eu me envolvi com literatura árabe, eu prefiro literatura à língua, quer dizer, a gente leciona indiferentemente língua e literatura, mas eu preferi pesquisa com literatura. E isso acaba, como eu trabalhava com literatura clássica, isso acaba te levando quase que naturalmente às Mil e Uma Noites. É meio que inescapável, porque se trata de um dos maiores... Literatura obrigatória. Exato. E se você pensar bem, se trata da única obra árabe literária que todo mundo conhece, né? Por exemplo, se você pergunta para algum aluno de letras, me fale de um autor americano, me fale de um autor francês, me fale de um autor russo, alemão, né? Enfim, sempre haverá um nome ou vários nomes. No caso da literatura árabe, não vem à cabeça um nome, vem um livro. Uhum. Né? A obra acima do autor. As Mil e Uma Noites, não se fala de um autor, né? Até porque a literatura árabe não é tão conhecida no Ocidente. Mas o que vem à mente é sempre As Mil e Uma Noites, ou seja, é um título. Né? E como surgiu a oportunidade de traduzir esse livro, dado que o livro que a gente tinha aqui no Brasil era uma tradução do francês, e até, peço desculpa, eu não falei isso na abertura, mas essa tradução é direta do árabe, daí a curiosidade da gente conversar sobre como foi esse processo e como é traduzir de uma língua que presumo que a estrutura seja muito diferente da nossa, né? Sim. Tem uma pergunta já se o livro do Josué Menezes, se o livro já está à venda, se já pode comprar a tradução. Sim, já está à venda esses 2 primeiros volumes e tem a edição anterior, né? Sim, sim. Acho que é esgotada a anterior, se não me engano. E como surgiu a oportunidade de traduzir esse livro? Eu comecei a pesquisar... Bom, eu tive que ir para as fontes. Você tem edições impressas em árabe. Em português, no Brasil, as edições que circulavam, eram edições traduzidas do francês. Uhum. Você tinha uma edição que circula até hoje, que é baseada na tradução do Galland. O Antoine Galland, que era um arabista francês, ele traduziu As Mil e Uma Noites para o francês no começo do século XVIII. Acho que a tradução dele saiu em fascículos. O primeiro volume saiu em 1707, se não me engano, e o último em 17. Foi uma coisa assim, não tenho bem certeza das datas. Mas foi assim, no começo do século XVIII. E essa tradução foi largamente utilizada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Uhum. Mas é uma tradução, depois do Brasil, obviamente, no Brasil só no século XX. Mas é uma tradução muito problemática. Enfim, como tradução, ela virou um texto clássico em francês. Mas como tradução ela é problemática, ela
é mais uma adaptação, digamos assim. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque não, né? E outra tradução que circulava aqui no Brasil era outra, mas ela circulou pouco, né? É feita pela, eu não lembro a editora, mas é uma edição baseada na tradução do Mardrus, que era um francês também, que traduziu As Mil e Uma Noites. A tradução dele é bem discutível. Foram as duas que circularam no Brasil, mas, na verdade, mais a do Galland. E recentemente, na década de 80, teve a tradução, uma terceira tradução baseada numa tradução francesa, que é do Hawam, que também é mais problemática ainda, porque o Hawam, ele recentemente falecido, era um sírio que vivia na França e traduziu As Mil e Uma Noites para o francês. A tradução dele definitivamente massacra o livro, né? Porque ele simplesmente elimina a divisão do livro por noites, ele diz que isso não é pertinente, aí ele agrupa as histórias por temas, como se isso fosse algo do livro, quando não é. É difícil dele. de imaginar até na narrativa, dado exato. que o início é a Sherazade contando em noites e aqui a estrutura está toda até esses 2 volumes até a noite 164, né? 170. Sim, a divisão por noites, para além dessa numeração, 1, 2, 3, ela tem um efeito muito pontual, que é lembrar o leitor a todo instante, esta narrativa é feminina. Porque a divisão por noites, ela implica dizer o quê? Sherazade disse. Então, você nunca vai esquecer disso. De quê? De que Sherazade é que disse. Tudo que você está lendo ali nas Mil e Uma Noites, ou quase tudo, é fruto de uma fala feminina. Isso tem que ficar bem marcado. E ele só fica bem marcado com essa divisão por noites, essa sucessão, que embora pareça monótona, ela é necessária. E tem mais, poxa, para quem se incomoda, basta pular. Porque, na verdade, a partir de certo momento, a partir de certo instante da narrativa, essa divisão, então amanheceu, ela parou de falar, então anoiteceu, ela começou a falar, ela se torna totalmente estereotipada, ou seja, são as mesmas palavras. Pula, se você tem olhos para pula. Né? Tem 1001 histórias. Exatamente, você pode pular. Né? E o Hawam não, ele resolveu eliminar essa divisão por noites, com desculpas que nem vem ao caso citar, que era o que tinha no Brasil. Basicamente essas 3 traduções. E a minha é feita do árabe. Eu fui atrás das fontes, mas que fontes? Eu tinha as edições impressas e tinha os manuscritos. Até isso que eu ia te perguntar, dificilmente vai traduzir outro livro tão longo e com fontes tão fugidias, dado que não é um autor. Conta um pouquinho pra gente como foi essas viagens, essa busca atrás dos manuscritos de diferentes autores e às vezes... compiladores, né? Compiladores, até no início da primeira edição você fala que é um compilado de disse-me-disse, não dessas palavras, mas assim, fulano viajou para tal lugar e viu que lá estava escrito, não necessariamente um boca a boca, mas várias etapas até chegar na história. As histórias encenam a sua própria oralidade. O que não significa que elas sejam exatamente orais, mas nelas há uma encenação de oralidade, isso é inegável. O tempo todo os personagens dizem. O verbo dizer é usado de uma maneira constante. Até observei na tradução, que eu gostaria de chamar a atenção do leitor para o fato de que os personagens nas Mil e Uma Noites, eles não exclamam, não respondem, eles só dizem. O tempo todo disse. Eles não variam o verbo. É até uma lição pra gente no jornalismo, para não colocar juízo de valor na boca de ninguém. Porque quando você diz exclamou, você está dando, você virou, mudou, né? Mudou o estatuto daquilo que é dito, né? Exige uma entonação, ninguém pergunta, ninguém exclama, as pessoas simplesmente dizem. E é o mais neutro possível. Ele disse, verdade. Né? Eu te odeio. Ela respondeu, eu te amo. Assim, ponto final, não tem ela exclamou, ela reclamou, não, nada. Ele disse. Enfim, é o verbo dissende, né? Que a gente costuma variar, mas diz que isso é um recurso medíocre, falam, né? Não sei. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu tinha diante de mim a possibilidade de trabalhar ou com manuscrito ou com edição impressa. Eu descartei trabalhar com edição impressa porque a edição impressa não me colocaria diante de uma pesquisa exatamente. Seria apenas uma pesquisa de tradução. Mas eu queria fazer uma pesquisa histórica. Então, eu fui atrás de manuscritos. Né? Há vários manuscritos, muitos compiladores, versões... As versões, dependendo do tipo de manuscrito que você manuseia, elas são inteiramente diversas a partir de certo ponto. Tem histórias que tem um que simplesmente das quais não tem rastro nenhum. E esses manuscritos, você viajou para onde? Onde foi? Então, museus, bibliotecas? Eu viajei no meu computador. Porque
todos os manuscritos, pelo menos as bibliotecas europeias, que têm manuscritos árabes, eu tenho mais manuscrito árabe valioso em biblioteca europeia do que no mundo árabe. Eles estão totalmente catalogados. Você raramente acha alguma coisa diferente. Essa coisa de descobrir manuscrito, isso, quer dizer, até ainda acontece, mas às vezes por acidente, acontecem coisinhas pontuais, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu pedi um manuscrito que me interessou, porque vem da descrição de manuscrito das Mil e Uma Noites das várias bibliotecas, um manuscrito em especial, entre vários outros, me interessou, que é um que está na biblioteca Bodleiana, na Inglaterra. Então eu pedi uma cópia desse manuscrito e eles me mandaram em CD. Me mandaram em CD, e então mandei imprimir, que eu não gosto de lidar com coisa na tela. E qual foi minha surpresa? Alguém na hora, porque assim, como é que está o processo de foto? Eles vão abrindo as páginas, são pessoas que não sabem árabe, funcionários da biblioteca Bodleiana, eles abrem ali e vão fotografando. E para eles é indistinto, eles não sabem o que eles estão fazendo, porque são livros em árabe, não são árabes. São códigos só para eles. Qual não foi minha surpresa? Quando no meio de um dos manuscritos, tinha tido parar um tratado alquímico. Eu até passei para uma colega minha que trabalha com isso. Está lá no meio, assim, um tratado de alquimia, no meio do manuscrito. Mas assim, que legal. Aquelas coisas que acontecem por acidente. Eu lembro que uma vez um livrinho meu, pequeno, fininho, sumiu dentro de um grande, porque na hora que eu pus na estante, o pequeno entrou dentro dele, só achei por acaso depois. Então deve ter acontecido, é um tratado curto, né, que por algum motivo deve ter caído dentro do manuscrito, de um dos volumes do manuscrito das Mil e Uma Noites. Então na hora que eu estava, que eu imprimi, veio aquela coisa que é outra letra, aí eu via no tratado de alquimia. Então, essas coisas acontecem, mas sempre é incidental. No geral, os manuscritos estão catalogados. Estão catalogados e descritos. E aí o seu trabalho é ler essa catalogação, essa descrição, ler o que eventualmente pesquisadores escreveram a respeito, porque você tem isso também. Pessoas que pesquisam, elas vão lá e escrevem a respeito do manuscrito, vão além de descrever, elas falam, relatam as histórias dele, fazem uma análise de como as narrativas estão distribuídas nele, avaliam a sua antiguidade, porque às vezes não tem data, você tem que avaliar a data. Em outros critérios. Tem tinta, papel, enfim. Né, que exigem manuseio direto e não... Mas então eu pude, por meio da pesquisa, pedir os manuscritos que me interessavam, e eles vêm, ou a instituição que os detém, ou ela te manda um link, você paga, eles te mandam um link, você baixa, ou então você paga e eles te mandam... Aí você tem a opção, você quer cópia em papel, ou você quer cópia em CD. Algumas das cópias eu recebi. Olha, em loco, eu peguei um manuscrito na Espanha, mas porque eu estava passando por lá, eu estava indo para o Cairo, e eu sempre ia por Madrid. Passei lá e pedi o manuscrito, assim, tive sorte ali na Real Academia de la História, em Madrid. Me atenderam rapidamente e requisitaram a cópia do manuscrito, e depois me mandaram para casa o CD, que ele não estava ainda fotografado. E uma no Egito também, foi o mesmo processo. Eu estava lá no Cairo e pedi na biblioteca uma cópia de um manuscrito que não estava copiado, paguei e depois eles me mandaram o CD. Mas tirando isso, todos os outros manuscritos foram pedidos por meio de requisição pela internet ou então pelo serviço de intercâmbio. Porque a USP, a biblioteca da Faculdade de Filosofia, ela tem um serviço de intercâmbio. Legal. Com bibliotecas dos Estados Unidos, da Europa e... Né? Professor, esses volumes que o senhor traduziu têm textos famosos como do Aladim, Ali Baba e os 40 Ladrões, que não fazem parte dos manuscritos antigos. Explica pra gente rapidinho como funciona esse processo de edição? São 101 noites, 101 não, 1001 noites, perdão, 1001 noites, mas essas histórias são além das 1001? Sim. Então... Cada pessoa que compila esses textos pode editar quais são as 1001 histórias? 1001 noites, né? Não necessariamente 1001 histórias, porque às vezes a história pode durar 20, 30 noites. Não, veja, a questão em geral, os manuscritos se atêm quando eles são completos. A maioria não chega a 1001 noites, não chega. Mas quando eles chegam, os mais recentes, eles se atêm a 1001 noites. Tem, por exemplo, por acidente, esse manuscrito que eu pedi no Cairo tem 1007 noites. Mas é como se não... Porque assim, ele numera lá 1007, mas ele escreve quando se chegou a 1001ª noite, ou seja,
né? Essa questão das 1001 Noites virou uma espécie de tópica. Mas, em geral, o que em geral acontecia com os compiladores e copistas das 1001 Noites? Eles recebiam um material que tinha esse título, Livro das 1001 Noites, mas que não tinha esse conteúdo. Você percebe? Veja, então eu sou um copista... Como é o caso, né? Não tinha os 40 ladrões. Exato. Aí o cara recebe a incumbência de terminar aquilo. Então, olha, eu queria que você completasse isso, porque esse livro se chama 1001 Noites, mas ele não tem 1001 Noites. O que você pode fazer? Em geral, o que eles faziam? Eles iam atrás de histórias que eram narradas, circulavam por ali, pegavam aquilo e copiavam, introduzindo nas 1001 Noites. Só que o copista de um lugar adicionou certas histórias que não ocorreu a outro copista. O outro copista de outro lugar adicionou outras. Essa edição. Exato, exato. Isso é o ato de editar. Ou seja, como era arbitrário, ou aparentemente arbitrário, a gente não tem tanta documentação assim para dizer que era arbitrário de maneira taxativa, de maneira peremptória, mas aparentemente é. Aparentemente é. E aí ocorria cada um fazer o que bem entendia, fazer o que podia. Eu estou precisando, olha, ou então havia encomendas, alguém chegava para um copista e falava, olha, eu quero que você me faça um manuscrito das 1001 Noites. A pessoa ia lá e se virava para fazer um manuscrito das 1001 Noites. Você tem manuscritos que evidenciam essa rapidez, essa urgência. Ou seja, era alguém que tinha sido encarregado de um trabalho, que ia receber por aquele trabalho. Alguém que falou para ele, olha, eu quero um manuscrito das 1001 Noites completo até a semana que vem, ou até o mês que vem, enfim. E você poderia fazer? Claro. Ele recebe, e aí ele começa a fazer. Então, ele copia o que ele tem em mãos, aí, pô, não deu 1001 Noites, eu vou atrás de uma história, aí vai lá, acha um manuscrito em algum lugar, alguém conta. Aí você não tem certeza se são fontes orais ou escritas. E ele vai lá e Vi essa edição que tem uma história que alguém me disse, volta para cá. É porque é um processo manuscrito, né? Quer dizer, o livro não é produzido de maneira massiva. Objetiva, como é hoje. É uma coisa artesanal. Então, isso deixava na mão, é o critério de cada copista. Agora, Alibaba e Aladim tem outra história. Alibaba e Aladim foram histórias que, originalmente narradas por Galland, que é o tradutor francês, por um sírio, por um rapaz sírio. Isso no século XVIII mesmo. Né? Como Galland tinha um manuscrito das 1001 Noites que não era completo, ele precisava completar a tradução dele, até porque estava sendo pressionado pelo editor, porque aquilo estava vendendo, estava fazendo sucesso. Dramas universais. Exato. O editor pressiona. O que aconteceu? O Galland, ele encontrou, por acaso, com esse rapaz, que era um sírio, que tinha sido levado para a França para trabalhar lá, com promessa de trabalhar lá, e na verdade não trabalhou, né? Não arranjaram emprego para ele, coitado. E esse rapaz contou histórias para ele. E ele, então, ouvia essas histórias e anotava, ele resumia a história. Eu não sei se exatamente enquanto ele estava ouvindo ou se ele ouvia e depois resumia em casa. A gente não tem elementos para dizer. E pelo menos uma das histórias que ele contou para o Galland, que é a história de Aladim, ele diz que o Hannah escreveu, que esse sírio escreveu para ele, pôs por escrito para ele essa história. Porque no diário ele diz assim, hoje eu terminei de traduzir o conto da lâmpada a partir do texto, do escrito que me deu... Bacana. E hoje é uma das mais famosas, né? Exatamente. Mas o que acontece? São histórias que não estão nas 1001 Noites em árabe, estão nas 1001 Noites em francês. Porque o Hannah contou para ele, esse sírio contou pro Galland, da cabeça dele as histórias. São histórias que ele sabia ou que ele inventou. É possível que ele tenha inventado na hora, ali, ad hoc. Por quê? Porque recentemente foram encontrados os diários de viagem desse moço, desse sírio. Ele foi para a França em 1709, 1710, voltou para a Síria e em 1760 ele resolveu escrever as memórias dele da ida dele para a Síria. Legal, e deu origem a isso. Para a França. Professor, exato. A gente tem que acabar o nosso papo agora, mas... Realmente, é uma obra muito rica, a gente poderia passar a tarde inteira conversando sobre isso, quem sabe essa conversa não vira um outro conteúdo para Super, que realmente tem várias perguntas que ficaram a ser respondidas aqui, mas muito obrigada pela tua participação. E quem tiver curioso, até vi que tem umas perguntas... Aqui, se o livro já está à venda, quando sai os próximos volumes? É janeiro do ano que vem, né? Eu acho que sim. O terceiro volume está indo agora para a editora revisado. Bacana. Então, os fãs de 1001 Noites, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, escreve para a gente também. Se quiser ver outros conteúdos sobre isso no nosso site, ou mesmo outras conversas aqui sobre tradução, que é um assunto muito rico, né? Muito legal. Escreve pra gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.